Em 1º de dezembro de 1946, uma jovem de 18 anos saiu sozinha para uma caminhada nas trilhas geladas de Vermont e nunca mais voltou. Nenhum grito, nenhuma pista concreta, nenhum corpo. Apenas silêncio. Silêncio e um mistério que até hoje desafia a lógica, a ciência e a verdade oficial. Quem era a Paula Jean Weldon? Por que sua família se calou? O que escondem as árvores sombrias da Long Trail? E o mais perturbador, estamos diante de um simples desaparecimento ou de algo muito maior? Você está prestes a mergulhar num dos casos mais obscuros, negligenciados e inquietantes da história americana. Mas cuidado, algumas verdades não querem ser encontradas. Já deixe seu like e se inscreva, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensa sobre desaparecimentos, justiça e o silêncio dos que sabem demais. Vozes da trilha. Alguns casos não nos escolhem. Eles apenas esperam. Esperam até que alguém, um estranho qualquer, os escute de novo. Meu nome é Daniel Haynes. Tenho 58 anos. Sou detetive particular há mais de 2 décadas e, antes disso, servi 14 anos como investigador no Departamento de Polícia de Hartford, em Connecticut. Já lidei com todo tipo de desaparecimento. Filhos, fujões, esposas em fuga, homens sumidos após dívidas ou traições. A maioria desses casos tem explicação. Mesmo que ela demore a aparecer, ela vem. Mas então, existe uma outra categoria de desaparecimentos. Aqueles que não fazem sentido, que não deixam rastros, que não se encaixam. Casos assim viram lendas. E foi exatamente uma lenda que me escolheu numa tarde de novembro, quando, ao revirar caixas velhas da minha falecida mãe, encontrei um recorte de jornal com o rosto de uma garota sorridente, olhos vivos, cabelos puxados para trás, um casaco vermelho e uma legenda em preto e branco. Paula Jean Weldon, desaparecida desde 1º de dezembro de 1946. Não sei por que aquele rosto me prendeu. Não foi apenas o mistério do sumiço. Foi a sensação de que ninguém mais falava dela. Uma jovem de 18 anos simplesmente evaporou numa trilha popular, com testemunhas dizendo tê-la visto minutos antes e ainda assim, nada. Nenhum corpo, nenhum objeto, nenhuma pista, nenhum som. Apenas silêncio. Foi esse silêncio que me puxou, um chamado antigo, abafado por décadas de esquecimento. E assim, sem nenhum cliente me pagando, sem pressão de chefe ou dever oficial, comecei a reler cada linha escrita sobre Paula Jean Weldon. E posso garantir, quanto mais eu lia, mais minha intuição me dizia que algo grave foi enterrado junto com esse caso. O cenário: uma trilha, uma garota, um sumiço. 1º de dezembro de 1946. Era um domingo frio, sem neve no solo, mas com um ar pesado e úmido. Paula, estudante do 2º ano da Bennington College, decidiu sair sozinha para caminhar. Segundo relatos, discutiu com colegas no alojamento, estava agitada, talvez impaciente. Saiu sem dinheiro, sem documentos, com roupas leves, jeans, blusa, tênis e o tal casaco vermelho que seria citado em todos os relatos a partir dali. Foi vista por um motorista, Louis Knapp, que a deixou nas proximidades da entrada da Long Trail, uma trilha conhecida na região de Bennington, que atravessa as montanhas verdes de Vermont. Outros 2 casais disseram tê-la visto mais à frente. Um deles afirmou que ela os ultrapassou e seguiu adiante, sozinha. Depois disso, nada. Durante dias, buscas com voluntários, cães farejadores, escoteiros, policiais e até aviões de patrulha vasculharam a trilha. Nada. Nenhuma pegada isolada, nem um botão do casaco. Nada. O tempo passou, a neve caiu. E com ela, tudo foi soterrado.
pistas, esperanças e talvez a própria verdade. A investigação falha, ou sabotada. Nos primeiros relatórios da polícia local, já se nota o amadorismo. Vermont não tinha uma força policial estadual organizada em 1946. As buscas foram descoordenadas, mal registradas, e o local logo se contaminou com curiosos. William Weldon, o pai de Paula, ficou indignado com o despreparo. Ele usou influência política, envolveu o FBI, contratou investigadores privados. E mesmo assim, nada. Mas algo me chamou a atenção. Nos jornais da época, há inconsistências nos depoimentos. Um morador, Ernest Whitman, lenhador conhecido na área, chegou a dizer que sabia de um lugar onde corpos desapareciam. Teria dito a amigos no bar que sabia onde a garota estava enterrada. Depois, negou tudo. Nenhuma investigação séria foi feita com ele. Outra questão: ninguém verificou os registros do alojamento para saber se Paula havia deixado alguma anotação, carta ou pista do porquê sair sozinha. Seus colegas disseram que ela andava distante nos dias anteriores. Mas que tipo de distância? Emocional? Psicológica? Existia algo mais? São essas perguntas que os relatórios da época não se atreveram a enfrentar, e é por isso que eu resolvi enfrentá-las agora. Bennington hoje, um lugar que finge esquecer. Visitei Bennington no início de dezembro passado, exatamente 77 anos após o desaparecimento de Paula. Encontrei uma cidade diferente daquela dos anos 1940, mas ainda com um clima pesado. O tipo de cidade que ostenta decorações natalinas enquanto evita olhar para certos cantos da própria história. Conversei com alguns idosos, os poucos que ainda lembram daquele tempo. A maioria não quis falar. Outros deram respostas evasivas. Apenas uma senhora, Abigail Moore, de 92 anos, me deixou entrar. Ela era adolescente na época e recorda da comoção. Lembro das rádios, das buscas. Meu pai ajudou a procurar por ela. Ele voltou para casa dizendo que a trilha parecia errada naquele dia, como se algo o observasse. Ele nunca mais quis pisar lá. Errada. Essa foi a palavra que ecoou na minha mente, e não apenas na mente dela. Nos arquivos que analisei, encontrei outros relatos de trilheiros da Long Trail descrevendo sensações estranhas na região do desaparecimento. Sombras, ruídos, perda de orientação. Seriam apenas ecos de mentes assustadas ou havia algo mais? Primeiras conclusões e nenhuma resposta. Depois de 2 meses mergulhado nesse caso, ainda não tenho respostas, mas tenho dúvidas melhores do que as que foram feitas em 1946. Por que uma jovem inteligente e discreta sairia sozinha para uma trilha desconhecida, sem avisar ninguém, num dia gelado? Por que tantos detalhes sobre as últimas horas de Paula são vagos e conflitantes? Quem era Ernest Whitman, o lenhador que teria confessado em tom de brincadeira algo grave demais para ser ignorado? O que o pai de Paula sabia, e talvez nunca disse? E acima de tudo, por que o caso foi silenciado tão rapidamente, mesmo diante de tamanha comoção nacional? Não estou dizendo que houve o encobrimento, ainda, mas como homem acostumado a buscar verdades enterradas em silêncio, sei quando há mais do que aparenta. Este não é apenas um caso de desaparecimento, é um grito abafado por tempo demais, e eu pretendo escutá-lo até o fim. A garota do casaco vermelho. Antes de entender o que aconteceu com alguém, é preciso entender quem aquela pessoa realmente era. E ninguém, nem mesmo os mais próximos, pareceu conhecer Paula Dean por completo. Na primeira vez em que olhei para a foto de Paula Dean Weldon, com aquele sorriso suave e o casaco vermelho vivo contrastando com o preto e branco da impressão, confesso que senti algo estranho. Havia uma espécie de luto não encerrado ali. Não um luto pela morte,
mas pela dúvida. Um buraco onde deveria haver uma explicação. O casaco vermelho virou símbolo, o último vestígio visual de uma jovem que desapareceu no frio. A imagem repetida em jornais, cartazes e relatórios. E, entanto, ninguém parece ter se perguntado o que aquele casaco significava para ela. Foi seguindo esse fio que comecei a investigar não o desaparecimento em si, mas a própria Paula. Afinal, como tantos casos me ensinaram, a chave não está no ato final, mas nas camadas anteriores. E quanto mais fundo eu cavava, mais eu percebia. Paula Jean Weldon não era apenas uma estudante tímida e aplicada. Havia muito mais por trás do silêncio. A menina atrás do sorriso. Paula nasceu em Stanford, Connecticut, em 1928. Segunda filha de William Archibald Weldon, engenheiro industrial renomado, e Jean Douglas Weldon, dona de casa. Aparentemente uma família modelo. Alta classe média, bons colégios, futuro promissor. Mas relatos de antigas amigas, algumas localizadas por mim com a ajuda de registros de obituários, sugerem outra história. Segundo Lillian Goss, ex-colega de escola ainda viva e lúcida aos 94 anos, Paula era reservada, sim, mas havia nela uma inquietude que poucos percebiam. Ela era doce, mas carregava algo no olhar, uma tristeza contida, talvez. Quando ríamos, ela sorria, mas sempre com os olhos presos em outro lugar. Outros ex-colegas da Bennington College lembravam-se de Paula como dedicada, mas ausente. Faltava eventos sociais, evitava se envolver em grupos estudantis. Tinha apenas uma colega próxima, Ann Mitchell, que morreu em 1983. Cartas trocadas entre as duas, encontradas nos arquivos da universidade, mostram um tom quase confessional. Sinto que não pertenço aqui, Ann, que há algo em mim que pulsa diferente do que esperam de mim. Quero andar, sumir. Essa frase não saiu da minha cabeça. Não se tratava apenas de uma estudante cansada da rotina. Era uma alma inquieta. Uma que falava em desaparecer antes mesmo de fazê-lo. Os últimos dias. Voltei minha atenção para os 5 dias que antecederam seu sumiço. E foi aí que descobri algo curioso. Paula tentou visitar a família no feriado de Ação de Graças, 4 dias antes de desaparecer. Pegou o trem até Stanford, mas por algum motivo voltou para o campus sem sequer entrar em casa. O pai, William, confirmou esse fato em uma entrevista de 1946 ao Bennington Manor, dizendo que Paula parecia ter mudado de ideia de forma abrupta, sem explicação. O que poderia fazê-la desistir da visita? Uma briga familiar? Uma revelação? Ou alguém a encontrou no caminho e a fez voltar? Outra informação relevante. Paula foi vista sozinha em uma lanchonete no sábado anterior ao desaparecimento, pedindo um café e escrevendo em um caderno pequeno. O dono do estabelecimento, hoje falecido, disse em 1946 que ela parecia triste e inquieta. Ninguém sabe o que ela escrevia. O caderno nunca foi encontrado. O casaco vermelho. O casaco. Voltemos a ele. Segundo registros da universidade, o casaco vermelho não era típico para caminhadas em clima frio. Era mais um item estético, um pouco mais leve que o recomendado. Era um presente da mãe e, curiosamente, Paula raramente o usava, segundo as colegas de dormitório. Por que então o escolheu naquele dia? Vestir um casaco chamativo pode parecer irrelevante, mas na psicologia comportamental há um padrão. Pessoas que pensam em desaparecer muitas vezes usam roupas de destaque, como se inconscientemente quisessem ser vistas e lembradas. Seria Paula uma dessas pessoas? Ou ela queria ser facilmente localizada caso precisasse de ajuda?
Há ainda outra hipótese, sombria, mas plausível. E se o casaco tivesse sido trocado? E se quem desapareceu com ele não fosse Paula? Essa teoria pode parecer absurda, mas vale a pena mantê-la guardada. Mais adiante, ela fará mais sentido do que você imagina. O silêncio que fala. Enquanto cruzava todas essas informações, percebi que os relatos oficiais sempre tratam Paula como alguém que se afastou voluntariamente. A polícia local agiu como se o desaparecimento fosse um ato de rebeldia adolescente. O FBI, embora envolvido, não descartou fuga ou suicídio. Mas os poucos que conheciam Paula diziam que ela não deixaria a mãe sem resposta. Elas tinham uma ligação próxima, e Paula era do tipo que escrevia cartas até quando se ausentava por poucos dias. Nenhuma carta, nenhuma mensagem, nenhuma despedida. Isso, por si só, descarta a hipótese de fuga voluntária. A hipótese de suicídio também é frágil. Se Paula realmente pretendia tirar a própria vida, por que faria isso em uma trilha pública? E por que se preocupar em pegar carona, fazer contato visual, seguir um caminho visível? Se há algo que aprendi nesses anos, é que suicidas costumam se esconder. Mas Paula foi vista, foi notada, foi rastreável, até não ser mais. Teorias esquecidas. Durante minha pesquisa, me deparei com anotações antigas de um jornalista chamado Frank Devaney, que cobriu o caso à época. Em um caderno guardado no acervo do Museu de Bennington, Devaney escreveu algo jamais publicado. Uma fonte confiável diz que Paula vinha trocando cartas com um jovem da cidade de Brattleboro, cerca de 30 quilômetros ao sul. Cartas desaparecidas, nome nunca confirmado. Motivo do silêncio, pressão da família. Se for verdade, isso abre uma nova linha. Relacionamento secreto. Paula poderia estar tentando fugir com alguém? Ou estaria sendo chantageada? Nenhuma dessas possibilidades foi explorada à época. Nem mesmo a existência de um segundo homem foi confirmada. Mas algo me diz que esse jovem, real ou não, pode ser a chave para o comportamento estranho de Paula nos últimos dias. Conclusões amargas. Ao final da minha investigação sobre a vida de Paula, percebi algo cruel. Ninguém realmente a conhecia. Seus pais projetavam nela um modelo. Suas colegas a viam como reservada. Os investigadores a trataram como uma adolescente comum. Mas Paula não era comum. Ela era um enigma, um sinal vermelho em meio ao cinza da rotina. Um corpo ausente, mas uma presença que nunca se apagou. E então surge a pergunta que me queima por dentro. Alguém realmente quis encontrar Paula? Ou todos estavam aliviados por vê-la desaparecer? Essa dúvida será o meu combustível no próximo passo da investigação. Os moradores da montanha, os que talvez tenham visto mais do que contaram. Os homens da montanha. A montanha guarda segredos. Ela não fala, não grita, mas sussurra. E só ouve quem está disposto a escutar o que não quer saber. Depois de conhecer quem era Paula Jean Weldon e entender o quanto ela carregava mais do que os relatórios policiais ousaram sugerir, percebi que meu próximo passo era inevitável. Eu precisava escalar a própria geografia do desaparecimento. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, culturalmente, humanamente. A Long Trail não é apenas uma trilha de terra serpenteando verde de Vermont. Ela é um organismo antigo. Um colosso mudo que há mais de um século testemunha homens se perderem, retornarem ou simplesmente não voltarem. Entre 1945 e 1950, 5 desaparecimentos foram registrados naquela mesma área, incluindo o de Paula. 5 pessoas que caminharam para dentro e jamais foram vistas novamente, como se a montanha escolhesse suas vítimas.
Mas montanhas não escolhem, pessoas escolhem. E naquela época, escondidos entre árvores, serras e lenha cortada, havia homens. Homens que viviam isolados, que evitavam as autoridades, que conheciam cada atalho, caverna e sombra daquela trilha. Alguns com histórias, outros com passados enterrados. E é sobre eles que falaremos agora. Ernest Whitman, o lenhador que sabia demais. Nome repetido em vários recortes de jornais da época, Ernest Whitman era um lenhador local de 38 anos em 1946. Trabalhava nos arredores das Long Trail e morava a menos de 2 quilômetros da entrada da trilha onde Paula foi vista pela última vez. Em 3 fontes diferentes, encontrei versões similares. Ele teria dito em um bar, dias após o desaparecimento, que sabia onde a garota estava enterrada. Na época, seus amigos afirmaram que era só bravata de bêbado. A polícia o interrogou brevemente e descartou qualquer ligação. Mas eu não sou a polícia de 1946. Localizei um descendente direto de Whitman, o neto, Toby Whitman, hoje com 67 anos. Ele vive em uma casa simples, de madeira escura, próxima ao riacho. Após insistência e uma pequena contribuição financeira, aceitou falar comigo. Meu avô era um homem duro, fechado, bebia como um condenado, mas era esperto, muito esperto. Ele dizia que a floresta não era lugar para mulher sozinha, que às vezes as árvores escondiam mais do que folhas. Perguntei sobre a tal frase dita no bar. Ele me contou uma vez quando eu era moleque. Disse que os homens da cidade nunca souberam procurar direito e que, se tivessem escavado perto da fenda do mirante da trilha, teriam encontrado mais do que raízes. Fiz Toby repetir 2 vezes. A fenda do mirante da trilha. Aquela área específica nunca foi escavada. As buscas se concentraram nos caminhos principais, nos arredores dos lagos e nos pontos de acampamento. Mas a fenda, uma rachadura profunda entre rochas, escondida por árvores altas e de difícil acesso, permaneceu esquecida. Isso acendeu um alerta. Estaria Paula ali até hoje? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Toby fechou a porta e me pediu para não voltar. Havia algo nos olhos dele. Não medo, mas vergonha. Os silenciados da floresta. Continuei entrevistando descendentes de moradores antigos. A maioria não queria falar, mas um deles, Martin Kelleher, me recebeu com um olhar carregado de tristeza. Aos 89 anos, ele era um adolescente quando Paula desapareceu. Eu vi ela no dia em que sumiu. Passou aqui na frente. Perguntou se a trilha ia para o sul. Eu disse que sim. Ela sorriu, agradeceu e seguiu. Perguntei por que nunca contou isso à polícia. Meu pai me proibiu. Disse que a gente não se metia com o assunto de desaparecida, que aquilo não era coisa nossa. Martin disse que, naquela semana, 2 lenhadores foram vistos descendo a trilha à noite, arrastando algo coberto por lona. Não havia provas, só olhares, cochichos e medo. Muito medo. Era outro tempo, moço. A lei não protegia ninguém aqui. Se você incomodasse o homem errado, sumia também, igual a ela. A teoria do caçador silencioso. Em 1947, um relatório confidencial escrito por um investigador particular, contratado por William Weldon, o pai de Paula, foi engavetado. O relatório, que encontrei em um acervo digital de documentos restritos da universidade, apresentava uma teoria chocante. Há fortes indícios de que um caçador ou lenhador local, com histórico de comportamento antissocial, tenha interceptado Paula. O isolamento da área, combinado com o despreparo das autoridades, favoreceu um crime rápido, com ocultação improvisada. Nenhum nome é citado, mas uma nota manuscrita no canto inferior direito diz:
Suspeito identificado, mas protegido por moradores locais. Caso não deve prosseguir. Protegido por quem? E por quê? Isso indica que alguém sabia. Que Paula não desapareceu por acidente, nem por vontade própria, mas por intervenção direta, humana, cruel. Um lugar que engole trilhas. Visitei a fenda do mirante, escalei sozinho, com GPS, lanterna e um facão. O lugar é de difícil acesso, árvores altas, raízes entrelaçadas, um silêncio que oprime. E lá estava ela, a fenda, um rasgo profundo no solo, entre rochas pesadas, medindo cerca de 2 metros de largura, 30 de profundidade. Impossível ver o fundo sem cordas. Não há registros de que essa área tenha sido investigada após 1946. Joguei uma pedra. Esperei. Nenhum som de impacto. Nada. Não estou dizendo que Paula está lá, mas digo com toda a certeza: se alguém quisesse esconder um corpo ali, conseguiria. E ninguém jamais encontraria. Conexões inquietantes. 2 dos outros desaparecidos do chamado Triângulo de Bennington, James Thetford, de 1949, e Frida Langer, de 1950, também foram vistos nas proximidades da Long Trail antes de sumirem. Frida foi a única a ser encontrada, semanas depois, em uma área já vasculhada. O corpo estava decomposto demais para concluir a causa da morte. Mas a mensagem é clara: alguém estava escolhendo suas vítimas. Paula foi a primeira. Não foi lenda, não foi paranormal, foi crime. E mais do que isso, foi acobertado. Reflexão. Sentei ao pé de uma árvore ao fim daquela escalada. O vento cortava o rosto. A fenda estava atrás de mim. E pela primeira vez em meses de investigação, eu senti medo. Não por mim, mas pelo que eu poderia descobrir se continuasse. Pela possibilidade de tocar uma ferida que nunca cicatrizou porque foi intencionalmente deixada aberta. Uma ferida social, histórica, humana. Paula não sumiu sozinha. Ela foi levada. E se as montanhas não falaram até hoje, é porque os homens que nelas viviam se certificaram de que o silêncio fosse mais alto que qualquer grito. O Triângulo de Bennington. Quando 5 pessoas desaparecem no mesmo perímetro em menos de 5 anos, não se trata mais de coincidência. Se trata de um padrão. E padrões, mesmo os mais macabros, falam, se você souber ouvir. Há algo inquietante na ideia de que o lugar onde Paula Jean Weldon desapareceu não foi apenas cenário de uma tragédia isolada. Não foi um ponto fora da curva. Foi o primeiro ponto de um mapa sinistro que começou a se formar em 1945 e se estendeu até o início da década de 50, marcando o sudoeste de Vermont como um território de incerteza, medo e escuridão. O termo Triângulo de Bennington foi cunhado muito depois, nos anos 90, por autores de livros paranormais querendo atrair atenção para o mistério da região. Mas antes de se tornar lenda, esse triângulo já era uma ferida aberta, com 5 desaparecimentos inexplicáveis em apenas 5 anos. E todos, absolutamente todos, ocorreram na mesma faixa de terra. A pergunta que me guiou durante semanas foi: existe ligação real entre esses casos? Ou estamos apenas diante de coincidências inquietantes e teorias alimentadas pelo tempo? A resposta, infelizmente, não me tranquilizou. Os 5 desaparecidos. Aqui estão os casos registrados no chamado Triângulo de Bennington. 1. Mid Rivers,
Novembro de 1945. Um guia experiente de 74 anos desapareceu enquanto liderava um grupo de caçadores próximo ao Monte Glastonbury. Ele caminhava à frente e simplesmente sumiu entre uma curva e outra. Apenas um cartucho de rifle foi encontrado, em local diferente do planejado. 2. Paula Jean Weldon, dezembro de 1946. Já sabemos, estudante de 18 anos, desaparecida após caminhada solitária na Long Trail. Nenhuma pista. 3. James E. Thetford, dezembro de 1949. Veterano de guerra, 68 anos. Desapareceu dentro de um ônibus. Testemunhas afirmam ele embarcou, mas nunca desembarcou. Seus pertences ainda estavam no assento. Nenhum sinal de saída. Literalmente evaporou durante o trajeto. 4. Paul Jepson, outubro de 1950. Menino de 8 anos. Acompanhava a mãe, que trabalhava em um lixão. A criança sumiu ao virar uma curva, a apenas alguns metros de distância. Os cães farejadores perderam o rastro na mesma trilha onde Paula desapareceu. 5. Frida Langer, outubro de 1950. Mulher de 53 anos. Desapareceu após cair em um riacho. Era experiente em trilhas. Seu corpo foi encontrado 7 meses depois, em uma área que já havia sido amplamente vasculhada. O corpo estava em decomposição avançada, mas nenhuma causa da morte pôde ser determinada. Padrões invisíveis. Analisei os 5 casos, cruzei datas, horários, padrões climáticos, fases da Lua, frequência de visitação. Encontrei 3 padrões que me arrepiei ao perceber. 1. Todos os desaparecimentos ocorreram entre outubro e dezembro, com clima frio, baixa visibilidade, terreno escorregadio. Período menos turístico, mais deserto. 2. Todos estavam em locais isolados, mas não inóspitos. Todos em áreas de acesso comum, não em áreas restritas ou perigosas. 3. Todos estavam sozinhos ou momentaneamente desacompanhados no momento exato do desaparecimento. Isso pode parecer banal, mas para quem trabalha com investigação, são justamente esses pontos, o isolamento momentâneo, a baixa vigilância e o clima, que favorecem a ação humana premeditada. Não me parece acidente. Não me parece acaso. Me parece alvo. Entre o racional e o inexplicável. Enquanto eu reunia essas informações, confesso, a tentação do paranormal bateu à porta. Existem dezenas de teorias envolvendo o Triângulo de Bennington, portais dimensionais, anomalias magnéticas, atividade extraterrestre, espíritos protetores da floresta. Há até quem diga que a montanha Glastonbury é amaldiçoada pelos nativos indígenas, que evitavam a região por considerá-la morada de forças perigosas. Uma parte de mim queria rejeitar tudo isso, afinal, sou um homem de fatos. Mas outra parte, a que sentou diante da fenda da trilha no capítulo anterior, sentindo um vazio inexplicável, começou a duvidar da própria lógica. Eu não vi nada, não ouvi nada, mas eu senti. E por vezes, o que sentimos tem mais valor do que aquilo que conseguimos provar com palavras. Um padrão ou um predador? Entre tantas teorias, uma começou a se formar em minha mente. Uma que, curiosamente, nunca foi mencionada com profundidade nos arquivos oficiais. E se, entre 1945 e 1950, havia um predador humano na região? Um homem, talvez mais de um, que conhecia a floresta, que sabia onde e quando atacar, e que foi aperfeiçoando sua técnica a cada ano? Midge Rivers era experiente. Talvez tenha visto algo que não devia. Foi silenciado. Paula foi a primeira vítima jovem e feminina. Alvo fácil, leve, vulnerável. Um experimento. James Thetford desapareceu sem deixar vestígios.
Seria alguém testando novas formas de abordagem? Paul Jepson foi criança. Um risco. Algo saiu errado? Frida foi a última, e seu corpo reapareceu, como se o predador quisesse ser notado. O padrão sugere alguém que evoluiu, que se aperfeiçoou, e depois sumiu. Talvez tenha morrido, talvez tenha deixado a região, ou talvez esteja observando ainda. Um arquivo esquecido. Na biblioteca da Universidade de Vermont, encontrei um arquivo catalogado como obsoletos casos locais. Entre eles, um dossiê não assinado com o título Vigilância Invertida, estudo não oficial sobre desaparecimentos em Glastonbury. O autor, anônimo, compilou relatos de pescadores, guardas florestais e moradores que diziam ter visto um homem solitário nos arredores das trilhas. Alto, magro, sempre com mochila e chapéu. Nunca falou com ninguém. Desaparecia nas árvores. Uma testemunha, em 1948, afirmou que o homem a observava por entre os arbustos. Quando chamou, ele correu, em silêncio. Os cães não farejaram nada depois. Esse homem nunca foi identificado, mas apareceu em 3 registros diferentes, com descrições semelhantes. Uma pergunta atormenta. Seria ele o elo entre todos os casos? A marca do silêncio. Aos poucos fui entendendo que o mistério do Triângulo de Bennington não é apenas geográfico, é cultural, é social, é humano. As pessoas que vivem aqui, ou viviam, não querem lembrar. Elas aprenderam a sobreviver ao trauma pelo silêncio, pela omissão, pela distância segura entre a memória e a verdade. Mas esse silêncio tem preço. E o nome desse preço é Paula. É ela quem me acompanha noite após noite, como se dissesse: você está perto, mas não o suficiente. E por isso preciso continuar. Preciso voltar mais uma vez à trilha. Preciso me permitir ir onde ninguém quis ir. A intimidade do medo. O diário perdido. Às vezes, a verdade não desaparece. Ela apenas muda de lugar, esperando que alguém tenha coragem de reencontrá-la. No início de janeiro, pouco depois de completar o 4º mês mergulhado no caso de Paula Jean Weldon, confesso que comecei a vacilar. Tinha conexões, suspeitos, padrões, mas nenhuma prova real, nada palpável, nenhum documento novo, nenhum objeto que tivesse pertencido a ela. O caso, apesar das descobertas, continuava envolto por um manto frio de incertezas. E foi nesse ponto, no limite entre a persistência e o abandono, que algo improvável aconteceu. Um e-mail, de um nome desconhecido. Sou neta de Ann Mitchell. Encontrei algo que pode interessar ao senhor. Ann Mitchell foi a colega de quarto e confidente de Paula. As duas dividiam o dormitório no 2º andar do campus de Bennington College. Ann faleceu em 1983, mas sua neta, Lena, agora com 41 anos, herdara recentemente algumas caixas da avó com papéis, cartas e objetos antigos. Na caixa, entre bilhetes amarelados e retratos do tempo da faculdade, havia um caderno fino de capa azul com as iniciais PW gravadas discretamente no canto inferior. Lena o encontrou dentro de um envelope marcado com caneta vermelha. Nunca entregara à polícia. O caderno. Quando recebi o caderno em mãos, tive que conter o impulso de abri-lo de imediato. Havia algo solene ali, um artefato de alma, uma chave. Abri a primeira página. A caligrafia era inclinada, firme, com traços femininos e ansiosos. Havia datas, reflexões, fragmentos. Não era um diário convencional, mas algo entre um confessionário privado e um grito abafado. Transcreva abaixo trechos originais,
grifos e pontuações mantidas. 22 de outubro de 1946. Tentei sorrir para a senhora do refeitório hoje, mas meus olhos não cooperaram. Não consigo dormir. Ouço passos no corredor mesmo quando não há ninguém. Anne diz que estou cansada. Talvez eu esteja, mas há algo mais. Algo que me olha. 4 de novembro de 1946. Recebi outra carta dele. Ele diz que quer me encontrar, que tudo vai dar certo, mas eu tenho medo. Se papai descobrir, ele vai destruir tudo. Ele destrói o que não controla. 11 de novembro de 1946. Não sei se amo ou se temo. Às vezes os dois. Ele fala em fuga. Mas e se for só mais uma prisão com outro nome? Quero ir, mas não quero desaparecer. Quero ser lembrada, mas não quero ser possuída. 28 de novembro de 1946. Dia de Ação de Graças. Fui até Stanford. Parei em frente à casa, mas não entrei. Mamãe estava na janela. Acho que me viu. Não tive coragem. Senti como se a casa me cuspisse de volta. 1º de dezembro de 1946. Última página. Hoje é o dia. Ele me encontrará às 15 horas na entrada sul. Disse que o casaco vermelho me faria visível para ele. Que ninguém se lembraria de nós, apenas do brilho. Mas uma parte de mim grita: não vá. Ainda assim, vou. Impacto emocional. Ao terminar a leitura, fechei o caderno e permaneci em silêncio por minutos. Não era apenas um achado investigativo. Era uma alma pulsando em palavras esquecidas. Paula não era mais só a garota do casaco vermelho. Ela era uma jovem dividida entre medo e desejo, entre liberdade e opressão, entre o pai e um homem não identificado. O caderno não dava todas as respostas, mas abria um novo universo de perguntas. Quem era ele? Ele existiu ou era uma criação emocional para escapar da rigidez familiar? Mais do que isso, alguém sabia da existência desse caderno na época? A nota no envelope, nunca entregar à polícia, indicava medo. Medo de acobertar, de proteger alguém ou de revelar uma verdade perigosa. Conversei com Lena, a neta de Anne. Perguntei se a avó havia contado algo sobre o caderno. Ela mencionou uma vez que Paula carregava segredos demais para alguém tão nova. Disse que algumas garotas sabiam, mas preferiram esquecer. Esquecer. Esquecer é a única forma que alguns encontram de sobreviver. O encontro marcado. Paula mencionou com todas as letras: hoje é o dia. Ele me encontrará às 15 horas na entrada sul. A hora e o local batem com os relatos de testemunhas. Ela foi vista pegando carona às 14h40, chegando à trilha por volta das 15 horas. Mas ninguém jamais mencionou outro homem com ela. Será que ele se aproximou mais tarde? Será que a levou para outra trilha? Será que a conduziu até a tal fenda da rocha, o possível local de ocultação mencionado pelo neto do lenhador? O mais provável é que ela tenha ido ao encontro dele confiando. E nunca mais voltou. Quem era ele? As pistas são escassas, mas 2 nomes surgem como possibilidades. 1. Eugene Marlowe, estudante de artes em Brattleboro, cidade próxima. Tinha 22 anos na época. Segundo relatos, conheceu Paula em uma exposição na faculdade meses antes. Sumiu do mapa pouco tempo após o desaparecimento. 2. Raymond Sturgis. Trabalhava como atendente na lanchonete onde Paula foi vista sozinha dias antes de desaparecer.
Tinha histórico de comportamento agressivo com mulheres. Foi preso em 1948 por agressão a uma menor de idade. Morreu em 1952. Ambos foram brevemente citados em anotações da investigação do pai de Paula, mas nada foi aprofundado. Nenhuma ligação direta foi comprovada. E hoje, todos os envolvidos já morreram. Mas os vestígios estão lá, espalhados entre páginas esquecidas e silêncios cultivados por décadas. O que o diário muda? O diário muda tudo. Ele quebra a imagem de desaparecimento aleatório. Paula não saiu sem rumo. Ela tinha um destino, um plano e um medo. E esse medo pode ter se concretizado. Talvez o encontro tenha sido marcado com boas intenções. Talvez tenha havido uma briga, uma insistência, um não respeitado. Ou pior, talvez tenha sido uma armadilha desde o começo. Desfecho, por enquanto. Guardei o diário em uma caixa de segurança. Digitalizei cada página, estudei cada curva da letra e percebi que Paula estava tentando deixar algo para trás. Um rastro, não para ser encontrado por autoridades ou jornalistas, mas por alguém como eu, alguém que ainda se importa. Alguém que vê nas palavras dela não apenas pistas, mas vida. O diário não resolveu o caso, mas deu à investigação uma nova alma, uma nova urgência. A partir de agora, não se trata mais apenas de desvendar o que aconteceu com Paula Jean Weldon. Trata-se de reconstruir quem ela realmente era e por que foi levada de nós. Os Silêncios de William Weldon. Às vezes, o que não é dito fala mais alto do que qualquer grito de socorro. A figura de William Archibald Weldon sempre foi considerada central na narrativa do desaparecimento de sua filha. Engenheiro respeitado, professor universitário de carreira sólida e pai de 2 meninas. À primeira vista, ele era um homem de postura impecável, comprometido com a justiça e desesperado por respostas. Mas, à medida que fui reconstruindo os eventos, entrevistando fontes esquecidas e acessando documentos arquivados por décadas, passei a enxergá-lo sob outra ótica. William não foi apenas o pai da vítima, foi também o guardião de um silêncio cuidadosamente construído. Um pai ou um controlador? Desde o início das buscas por Paula, William se envolveu com intensidade quase obsessiva. Abandonou o trabalho por tempo indeterminado, viajou entre estados pressionando autoridades, convocou a imprensa, desafiou as forças policiais locais e até tentou tomar o controle total da investigação. À primeira vista, tudo isso pode parecer natural para um pai em desespero. Mas algo me incomodava: sua reação às versões alternativas dos fatos. Em todas as entrevistas da época, William fazia questão de negar categoricamente qualquer possibilidade de fuga voluntária, romance secreto ou desavença familiar. Sua narrativa era fixa. Paula era uma jovem centrada, feliz com sua vida universitária, obediente, sensível e serena. Minha filha não desapareceu por vontade própria. Ela foi vítima de algo terrível, mas jamais fugiria. Ela não era assim. William Weldon, entrevista ao The Bennington Banner, dezembro de 1946. O problema é que ela era assim. O diário encontrado recentemente, descrito no capítulo anterior, revelou uma jovem que ansiava por liberdade, que tinha conflitos internos, que carregava dúvidas e medos. Uma jovem que estava claramente escondendo algo do próprio pai. Arquivos enterrados. Durante minha visita à Universidade de Connecticut, onde William lecionou por anos, fui autorizado a acessar parte de seu acervo pessoal arquivado após sua morte, documentos técnicos, cartas acadêmicas e,
entre eles algumas correspondências familiares. Uma carta em especial, datada de setembro de 1946, 3 meses antes do desaparecimento de Paula, chamou minha atenção. Jean, precisamos conversar seriamente sobre Paula. Estou preocupado. As leituras dela mudaram, a forma como responde também. Há uma resistência em sua postura que não reconheço. Receio que esteja se deixando levar por ideias modernas demais. Precisa de vigilância, precisa de correção. Jean era a esposa de William, mãe de Paula. A carta continha traços nítidos de inquietação, mas, acima de tudo, de controle. A preocupação de William parecia menos com o bem-estar da filha e mais com o possível desvio de conduta que ela estaria demonstrando. Ele não aceitava que a filha pensasse por si. Para ele, liberdade era rebeldia. A ligação esquecida. Conforme apurei nos registros antigos da central telefônica da região de Bennington, Paula teria feito uma ligação na noite anterior ao seu desaparecimento. Ela usou o telefone compartilhado do dormitório feminino e permaneceu cerca de 6 minutos em conversa com um número de Brattleboro, cidade a cerca de 50 quilômetros dali. Não há registro do destinatário, nem gravação da conversa, mas o mais estranho é que esse detalhe foi omitido dos relatórios policiais oficiais. O único lugar onde consta é numa cópia de planilha de uso telefônico do campus, preservada por acaso numa pasta arquivada com registros administrativos da faculdade. Segundo fontes que entrevistei, ex-colegas de Paula, ela parecia nervosa naquela noite, como se tivesse tomado uma decisão importante. Uma delas, Joan Whitmore, hoje com 96 anos, me disse: ela me abraçou forte e disse: amanhã eu vou ser eu de verdade, Joan, e se tudo der certo, você vai saber. Nunca esqueci isso. Ela estava emocionada, mas determinada. Mas William nunca mencionou essa ligação, nunca citou esse comportamento. E segundo Joan, quando ele visitou o dormitório dias depois, confiscou livros, cadernos e objetos pessoais da filha, sem permitir que ninguém mais os visse. Silenciamento institucional. Após a tragédia, William teve forte influência sobre a cobertura jornalística. Enviou cartas para os editores dos principais jornais da Nova Inglaterra pedindo discrição, moderação e orientando os termos a serem usados. Ele solicitava que a filha não fosse descrita como aventureira ou sonhadora, mas sim como reservada, estudiosa e dedicada. Consegui cópias dessas cartas no acervo do Boston Post, onde um repórter, à época, Ernest Clyde, deixou um memorando pessoal. Dr. Weldon nos procura quase diariamente. Quer controlar cada linha. Já é difícil cobrir um caso sem pistas. Com ele pressionando, torna-se impossível levantar qualquer teoria alternativa. Em outras palavras, William censurou a própria investigação. Teoria perturbadora. Diante de tudo isso, uma hipótese sombria emergiu. E se Paula estivesse tentando fugir de casa? E se o desaparecimento foi, de início, uma tentativa de recomeço que saiu do controle? E se William, ao perceber a fuga, moveu céus e terras, não para reencontrar a filha, mas para proteger a si mesmo da vergonha? Ele poderia, nesse cenário, ter destruído cartas, sufocado testemunhos, ignorado pistas. Tudo em nome da imagem familiar. E se alguém envolvido nessa tentativa de fuga tivesse feito mal a Paula, o peso da culpa indiretamente cairia sobre ele. E então, ele fez o que muitos homens poderosos fazem quando se sentem ameaçados. Enterrou a verdade. O legado do silêncio. William morreu sem respostas. Ou talvez, com elas, escondidas sob camadas de racionalidade. Nunca admitiu falhas. Nunca mostrou remorso.
continuou dando entrevistas, reforçando a imagem da filha santa e desaparecida. Como se repetir a mentira fosse uma forma de transformá-la em verdade. Mas o silêncio dele custou caro. Custou pistas. Custou justiça. Custou a real história de Paula Jean Weldon. E hoje, quando olho para aquela lápide com seu nome esculpido ao lado da esposa, sinto apenas um frio imenso. Não de luto, mas de revolta. Porque às vezes, os mortos não descansam porque foram deixados sem voz. E outras vezes, porque foram silenciados por quem mais deveria protegê-los. A trilha que não existe. Há caminhos que não aparecem nos mapas porque foram feitos para desaparecer. A floresta que cerca Bennington Harmont é um emaranhado de segredos, silêncios e sombras. As árvores se erguem altas, bloqueando a luz do sol em muitos pontos, e os trilheiros experientes sabem que a Long Trail, a famosa trilha de quase 440 quilômetros, esconde passagens que poucos ousam explorar. Caminhos antigos, esquecidos, que a memória humana tenta apagar. Foi nesse labirinto de verde e silêncio que o desaparecimento de Paula Jean Weldon ganhou um novo capítulo. A entrada sul mencionada no diário dela, o encontro marcado às 15 horas, não estava nos mapas oficiais. Ninguém a chamava por esse nome. E quase ninguém sabia de sua existência. O convite de Marjorie Flynn. Conheci Marjorie Flynn numa cafeteria perto da cidade. Ela era uma figura conhecida em Vermont. Ex-oficial de busca e salvamento, 61 anos, com décadas de experiência em resgates e um profundo conhecimento das florestas da região. Tinha recebido meu pedido de ajuda com interesse imediato. Mostrei a ela a passagem do diário onde Paula descreve o local do encontro. Marjorie franziu o senho, pensativa. Entrada sul? Ela perguntou, quase para si mesma. Isso só pode ser uma referência a uma trilha usada por caçadores locais. Foi desativada nos anos 30, quando o acesso ficou proibido. Fica oculta entre bosques densos e é conhecida por poucos. Um lugar perigoso, com terreno irregular e frequentes nevoeiros. Ficamos de marcar uma expedição para investigar. A floresta oculta. Na manhã seguinte, equipados com mochilas, GPS e rádios, seguimos para a suposta entrada sul. O dia estava nublado e a temperatura era baixa, típica de um outono rigoroso em Vermont. Marjorie caminhava com passos firmes e olhos atentos, apontando para sinais que passariam despercebidos para um leigo. Galhos quebrados, marcas nas árvores, vestígios de pegadas secas. Quando finalmente encontramos a abertura, quase deixei escapar um suspiro. Um vão estreito entre arbustos densos, como uma trilha pouco definida, que parecia desaparecida em questão de metros. A vegetação escondia o caminho, como se a floresta quisesse manter seu segredo a salvo. Pouquíssimos passam por aqui, explicou Marjorie. Esse não é um caminho para turistas. É o tipo de trilha que só alguém com conhecimento profundo usaria. E, naquele instante, eu compreendi. Paula confiou em alguém para ir até ali. A clareira esquecida. Depois de quase 1 hora de caminhada, a trilha se abriu em uma clareira. O chão tinha sinais de acampamento, pedras dispostas em círculo, marcas de fogueira antiga, pedaços de madeira carbonizados espalhados. Entre os restos, um pequeno fragmento de metal enferrujado e uma peça de tecido vermelho, desbotado pelo tempo. Pedi a Marjorie que recolhesse com cuidado os objetos. Enviamos para análise em um laboratório forense que, apesar das dificuldades naturais da degradação, confirmou tratar-se de material compatível com vestuário feminino da década de 1940. O tecido lembrava muito o tipo de lã usada nos casacos da época. No entanto, o que mais me inquietava
não era o aspecto material, era a sensação de que alguém havia passado por ali, acompanhado, que Paula não estava sozinha naquele local esquecido. O Homem na Névoa. Marjorie compartilhou comigo uma história que quase me fez calar a respiração. Na década de 70, quando comecei a trabalhar com buscas, ouvia relatos de moradores e guias mais velhos sobre um homem que rondava essas trilhas. Um homem que ninguém conhecia, mas que todos temiam. Diziam que ele vivia na floresta, sozinho, vigiando quem entrava. O que ele fazia? Perguntei, com o coração apertado. Ninguém sabia direito, mas havia relatos de pessoas que sentiram que eram observadas. Passos nas sombras, sussurros que desapareciam no vento, pegadas que não pertenciam a nenhum animal ou humano conhecido. Essa figura ganhou o apelido de O Morador da Névoa, um mistério em si que nunca foi confirmado oficialmente. A conexão com outros desaparecimentos. Pesquisando mais, descobri que o desaparecimento de Paula não foi um caso isolado. Entre 1946 e 1951, várias pessoas sumiram misteriosamente em trilhas próximas, sem qualquer explicação. Alguns eram trilheiros experientes, outros moradores locais. Entre eles, a história de Frida Langer, uma jovem alemã que desapareceu na região em 1951, reforçou a possibilidade da existência de um predador que usava a floresta como esconderijo. As autoridades na época atribuíram esses desaparecimentos ao acaso ou aos perigos naturais da região, mas relatos secretos indicavam que ninguém jamais encontrou corpos ou evidências que comprovassem acidentes. Pistas perdidas. Durante minha expedição, encontrei algo que reforçou a hipótese de que Paula teria sido levada por alguém próximo. Uma faca pequena, enferrujada, enterrada parcialmente sob as folhas, não muito longe da clareira. As marcas no cabo indicavam uso intenso, e as manchas marrons sugeriam possível contato com sangue. Além disso, a trilha mostrava sinais recentes, pisadas, galhos quebrados, como se alguém ainda usasse aquele caminho clandestino. Um sinal de que o morador da névoa poderia estar vivo muito tempo depois do desaparecimento de Paula. Teoria do predador da floresta. A combinação dos relatos, as evidências encontradas e a análise de outros desaparecimentos me levou a considerar uma hipótese angustiante. Paula não desapareceu por acaso. Ela foi atraída ou levada por um homem que usava a floresta como seu território de caça. A clareira seria o local onde ele mantinha suas vítimas ou as escondia. O botão vermelho e o tecido, possivelmente parte do casaco de Paula, indicam que ela esteve ali, talvez tentando fugir ou já capturada. Esse predador da floresta teria atuado com impunidade durante anos, alimentando-se do isolamento e do medo das vítimas até o seu desaparecimento ou morte. O limite entre mito e realidade. Olhando para a floresta densa, sentindo o silêncio que parecia guardar todos esses segredos, percebi que algumas trilhas não são feitas para serem encontradas e que certos mistérios desafiam o tempo. O desaparecimento de Paula Jean Weldon não foi um simples acidente ou uma fuga juvenil. Foi uma tragédia arquitetada, onde o silêncio da floresta e o medo dos homens se uniram para apagar uma vida. E enquanto a trilha sul continuar invisível aos olhos do mundo, o mistério seguirá intacto. Um convite sombrio àqueles que ousarem encarar as sombras. O peso do nome dela. Um nome carrega mais do que letras. Carrega histórias, memórias e, às vezes, um fardo que pesa mais que o próprio tempo. Cheguei ao cemitério de Stanford no final da tarde,
quando o céu já começava a tingir-se de tons alaranjados e púrpuras. O ar estava frio, cortante como as folhas secas que dançavam no chão. O lugar parecia suspenso no tempo, uma pequena ilha onde a história da família Weldon repousava, ou pelo menos parecia repousar. O túmulo de William e Jean Weldon, marido e esposa, se destacava por sua simplicidade e elegância clássica. Entre eles, um espaço vazio, reservado para Paula. Um espaço silencioso, triste, que falava da ausência de um corpo e da presença constante da saudade. O nome de Paula Jean Weldon estava gravado na pedra, mas não havia sequer uma marca que simbolizasse a sua passagem real por este mundo. Era um memorial, uma promessa eterna, um testemunho de que, apesar da ausência, o nome dela jamais seria esquecido. A carta que ninguém viu. Durante minhas investigações, recebi de Anne Mitchell, antiga amiga e confidente de Paula, uma caixa antiga com documentos pessoais que pertenceram à jovem. No meio de fotografias em preto e branco, cartas e diários rasgados, encontrei um envelope fechado com cuidado. Nele, uma carta escrita por Paula, datada do dia 30 de novembro de 1946, apenas um mês antes do seu desaparecimento. Com o coração pesado, sentei-me para ler as palavras escritas em uma caligrafia delicada, mas firme. Anne, se você está lendo esta carta, é porque eu falhei em contar a verdade antes que tudo se tornasse irreversível. Eu tentei, juro que tentei ser livre. Mas as amarras do que esperavam de mim foram mais fortes que minha vontade. Meu pai, a faculdade, as regras invisíveis que me cercavam. Não pude suportar o peso da mentira. Sinto que estou me afogando numa escuridão que ninguém vê. Você sempre foi a única que me entendia. Espero que esta carta te alcance para que saiba quem eu fui, realmente, e que meu nome não seja apenas o de uma menina desaparecida, mas o de alguém que lutou para ser ela mesma, ainda que tenha perdido. Era uma despedida, mas também um grito de socorro que jamais chegou a ecoar onde deveria. O que a carta revelou. Essas palavras deram sentido a tantos fragmentos desconexos que encontrei no decorrer da minha investigação. Revelaram o tormento de Paula, uma jovem dividida entre o desejo de liberdade e as expectativas rígidas do mundo em que vivia. Ela não desapareceu por acaso, fugiu para encontrar seu próprio caminho. Tentou romper as barreiras, mas foi tragada por forças que não conseguiu vencer. A carta também lançou luz sobre o silêncio da família. William Weldon não era apenas um pai aflito. Era um homem preocupado com a aparência, com o controle. Um homem que tentou reescrever a história, abafando verdades incômodas para preservar uma imagem idealizada. A reconstrução da verdade. Minha missão tornou-se clara, não apenas investigar o desaparecimento, mas reconstruir a história que foi apagada, peça por peça, voz por voz, documento por documento. Conversei com amigos de Paula, professores, vizinhos antigos e especialistas em comportamento juvenil. Cada relato revelava uma jovem complexa, cheia de sonhos, inseguranças e rebeldia contida. Muitas vezes, esses detalhes foram suprimidos pela narrativa oficial. Também desvendei omissões dolorosas, registros sumidos, testemunhas ignoradas, evidências descartadas. Tudo conspirava para manter o mistério envolto em silêncio. A ausência que dilacera. O túmulo vazio de Paula simboliza uma ferida aberta. A ausência do corpo físico não permite um luto tradicional, um fechamento. Para a família, para a comunidade, para todos que a amavam, fica a dor da dúvida, a angústia da incerteza. E para mim, que decidi ser o detetive da verdade esquecida, ficou o compromisso de não deixar que essa ausência vire esquecimento. Cada pista, cada documento, cada depoimento, todos são tijolos para reconstruir a história dela.
para que o nome Paula Jean Weldon não seja apenas uma sombra na memória, mas uma chama que ilumina as injustiças do passado. O legado da luta. Ao encerrar essa investigação, sinto o peso de carregar essa história. Paula é mais do que um desaparecimento notório. É um símbolo da luta contra o silêncio que muitas vítimas enfrentam. Seu nome é a prova viva de que histórias interrompidas merecem ser contadas, de que memórias apagadas precisam ser restauradas, de que vidas roubadas não podem ser enterradas com a pressa do tempo. E é por isso que eu prometo: enquanto eu respirar, o nome de Paula Jean Weldon terá voz. A última visita. Antes de deixar Stanford, fiz uma última visita ao local onde Paula passou seus últimos dias, a Bennington College. Caminhei pelos corredores vazios, pelos jardins silenciosos e imaginei sua presença ali, ainda viva, ainda cheia de esperança e medo. O campus parecia diferente agora, mais pesado, mais cheio de fantasmas, mas também mais humano. E enquanto eu caminhava, senti uma certeza inquietante. Paula ainda estava ali, em cada suspiro do vento, em cada folha que caía, em cada olhar perdido no tempo. Ela não desapareceu para sempre. Ela apenas esperava para ser encontrada. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Paula Jean Weldon não teve a chance de ser ouvida. Mas você pode ser a voz que finalmente a resgata do esquecimento. Não deixe essa história morrer no escuro. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Ajude-nos a continuar trazendo histórias reais como essa.